que veio primeiro, o pão ou a cerveja? É possível o ser humano ter sobrevivido no passado com uma dieta baseada em cerveja? A cerveja estaria por trás da domesticação dos alimentos? Em 1950, Robert Braidwood fez essa pergunta e a resposta na época foi não. Porém, hoje em dia, isso é um conceito revisto por cientistas. O fato de que quase todos os grãos ou tubérculos mais produzidos do mundo, como a cevada, trigo, arroz, milho, mandioca, batata doce, sorgo e até a batata, possuírem versões alcoólicas, deve ter influenciado os especialistas a reverem seus conceitos. É bem difícil avaliar o papel dos fermentados na domesticação dos alimentos. Sabe-se que nos últimos 3.000 anos, eles quase sempre estão presentes. Talvez o pão tenha realmente vindo primeiro, já que para ele só precisava se levar ao sol para ficar pronto, enquanto o preparo da cerveja é um pouco mais complicado. Olhando historicamente, o ser humano não é o único animal que se aproveita dos benefícios do álcool. A cerveja ela pode ser obtida por meio de uma série de grãos, tubérculos e frutos. As frutas, por exemplo, podem fermentar ainda na árvore, devido ao calor e à umidade. E esse fenômeno é aproveitado tanto por seres humanos quanto por outros animais, como passarinhos e macacos. O álcool, além de trazer uma sensação prazerosa, ele pode aliviar a dor, parar uma infecção, saciar a fome e curar doenças. O processo de fermentação não apenas transforma o produto, mas também enriquece seus componentes nutricionais, tornando ele mais rico em proteínas e vitaminas, contribuindo assim para benefícios nutricionais adicionais. Além de que a utilização da água fervida no processo de fermentação permite que se beba um líquido mais seguro do que a água, sujeito à contaminação por dejetos humanos até nas áreas mais escassamente habitadas. Mesmo quando a água não é fervida, o próprio álcool ajuda a eliminar as impurezas. O ser humano, como bom observador da natureza, refez esse processo natural. A cevada, ela está entre as primeiras plantas domesticadas para alimentação humana. E o uso de seu malte, ele foi e é muito usado para a produção de cerveja desde datas antigas. Ela foi domesticada no Oriente Médio por volta de 10 e 12 mil anos atrás e é parte crucial para o início da Revolução Agrícola no Velho Mundo. Mas quando falamos de arqueologia no Novo Mundo, ou seja, nas Américas, eram feitas cervejas? Antes do advento da medicina moderna, o álcool estava entre um dos principais paliativos das sociedades e nas Américas não foi diferente. Os astecas sabiam fermentar a pinha, uma polpa suculenta extraída do ágave azul, com a qual faziam um fermentado denominado pulque. A bebida alcoólica dos incas era obtida a partir da fermentação do milho e chamada de xixa. Dentre os tipos de cerveja feita em terras sul-americanas, podemos destacar o cauim. O cauim, como era conhecida a cerveja do Tupi-Guarani, ele era feito à base de mandioca, doce ou amarga, ou milho, podendo receber ingredientes extras como mel e frutas para aumentar os teores de açúcar e, consequentemente, de álcool. De acordo com relatos escritos, centenas de anos atrás, em uma região da Amazônia, entre o Equador e o Peru, viviam grupos indígenas cuja tradição incluía o consumo de grande quantidade de cerveja de mandioca, os Jivaro. Harner, em 1972, ele descreve uma manhã na vida de um chefe de família Acuar, aonde ele ressalta que os Jivaro não consomem água pura. Ela serve apenas para que as pessoas lavem e cozinhem seus alimentos. Nas sociedades Jivaro, o preparo da bebida e o cultivo das roças, onde são plantadas as mandiocas, é uma função feminina, que também é recorrentemente tarefa feminina em outras sociedades indígenas das terras baixas do sul americanas e das terras altas andinas.
Ainda na região amazônica, nas Guianas e em parte do Brasil e Venezuela, temos outra planta domesticada para a produção de cerveja, a pupunha, que é a única palmeira domesticada na América do Sul, e ela é fonte de bebidas fermentadas dos indígenas Arawak. Desde mandioca, mel, milho e pinha, são vários os tipos de alcoólicos produzidos. A maneira como a humanidade se relaciona com as substâncias psicoativas é mutável e a cerâmica arqueológica consegue nos mostrar a diferenciação simbólica da bebida em sociedades amazônicas, onde os grupos eles tinham cuidados específicos para o seu armazenamento. Um recipiente era exclusivo para o preparo e outro recipiente era exclusivo e destinado ao consumo. Esses vestígios eles são testemunhas silenciosas das relações culturais, destacando a importância atribuída ao ritual de consumir álcool, e eles revelam também camadas profundas da história social amazônica. No leste da Amazônia é onde se encontram as cerâmicas mais antigas sul-americanas, a cerâmica da tradição taperinha e a cerâmica da tradição mina, que são datadas de aproximadamente 6.000 anos antes de Cristo. Entretanto, parece que no oeste se encontram os vestígios mais antigos ligados ao preparo e consumo de fermentados, que estão datados por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Desde os primeiros vasos, dos quais se tem notícia, para consumo de fermentados, ocorre uma divisão entre vasos para preparo, que vão ser vasos específicos para fazer a bebida fermentada. E nesses vasos nós temos decorações plásticas, que são como esculturas na peça. E essas esculturas elas são encontradas nas formas corrugadas, onguladas e escovadas. Já as tigelas para consumo, elas são somente pintadas, que no caso da tradição arqueológica tupi-guarani, essas cores normalmente são preto, vermelho e branco. Essa divisão é observada com constância e ela tem diferentes, infinitas variações e formatos e desenhos plásticos, em um universo de falantes de diferentes línguas dentro e fora da Amazônia. A fabricação da cerâmica, incluindo os vasos de preparo e consumo dessa cerveja, era uma atividade feminina tanto nos tupi-guarani quanto nos dívaros. Em ambos, percebe-se que os vasos destinados a consumo de fermentados eram os que mais recebiam decorações policrômicas. A decoração que nós arqueólogos chamamos de policrômicas são as decorações que possuem vários tipos de formas. Os vasos feitos para a alimentação não passavam por tantos processos decorativos quanto os destinados a bebidas alcoólicas. A decoração está enraizada em significados culturais. A gente pode comparar isso, a grosso modo, com uma organização que fazemos em nossas casas, aonde que a gente tem pratos comuns para uso diários e pratos mais elaborados e reservados para ocasiões especiais ou para visitas. Os significados dessas formas pintadas nos vasos para preparo e consumo da cerveja está longe de ser aleatório. Na comunidade dos Konambo, o design das pinturas é um forte elemento cultural. Já para os grupos Quechua e Jívaro, ele é um marcador de identidade. Foi também observado que nas sociedades Tupi e Tupi-Guarani, que os fermentados eles simbolizavam uma forma de morrer análoga ao ritual antropofágico. Da mesma forma que os fermentados eles poderiam simbolizar também o leite materno e a vida. Alguns pesquisadores perceberam que as pinturas elas se assemelham a órgãos internos, como no intestino, por exemplo. Além disso, verificou-se que grupos Tupinambá e Guarani costumavam enterrar seus mortos nos grandes vasos para preparo de fermentados. No caso dos Tupi-Guarani, temos exemplos de tigelas de consumo utilizadas para tampa ou acompanhamento das urnas, como se servissem para não faltar bebida ao falecido. A composição de elementos ligados ao consumo de fermentados, ela pode ter, em muitos casos, permitido aos diversos grupos tupi do sudoeste amazônico se diferenciarem um dos outros e também a se diferenciarem de grupos não tupi.
A presença de decorações distintas nos vasos, como os variados modos de uso, o consumo de alcoólicos, em sociedades passadas, vai muito além de simplesmente indicar sua finalidade. Ela oferece insights valiosos sobre as relações interétnicas. Esses vasos, ao serem adornados de maneiras específicas, proporcionam uma janela para compreender não somente os padrões de consumo, mas as complexidades das interações culturais e sociais entre os diferentes grupos. Por milhares de anos, bebidas alcoólicas constantemente acompanharam os seres humanos. Nessa longa convivência, elas se tornaram atores de grande importância na história da maioria das sociedades. Ainda que um lugar tenha feito a cerveja pela cevada, outro pela mandioca, outro pelo milho e outro pela palma, hoje bebemos cerveja em todo o globo. De certa forma, os fermentados modelaram as sociedades, facilitaram o relacionamento entre pessoas, permitiram o contato com o mundo oculto e, portanto, contribuíram de forma decisiva para caracterizar o que hoje se conhece como ser humano moderno.